Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar sobre balões de fala nas histórias em quadrinhos. Principalmente 3 erros que eu tenho visto bastante nas histórias do pessoal que está começando a criar quadrinhos aí. 3 erros que se relacionam diretamente com os balões de fala nas páginas de quadrinhos. Antes, como de costume, eu queria dar um recado sobre o meu curso como criarhq.com. Aqui eu estou falando sobre balões e é uma parte importante do desenvolvimento de quadrinhos. A gente aborda bastante sobre isso lá também, principalmente na parte de narrativa visual. Então acesse o link que está aqui embaixo, que lá tem um vídeo explicando tudo, como funciona o curso, do que ele se trata. Lá também tem todas as indicações de todos os módulos para você saber o que tem de bônus, o que tem de módulo, o que tem de conteúdo nesse curso. E também lá você descobre como fazer para experimentar o curso antes de se comprometer com ele, né? Também tem o pessoal que atende no chat, então você pode falar diretamente com o pessoal no chat e eles vão estar lá em horário comercial para responder as suas dúvidas sobre o curso. Então acessa como criarhq.com e descobre mais lá, te espero lá. Bom, eu vou falar hoje sobre 3 erros que eu tenho visto bastante nas histórias do pessoal que está começando, né? Eu vejo muita gente que às vezes me manda os quadrinhos ou até que publica, né, nas ferramentas e eu acabo encontrando por lá, por causa do Instagram, por causa do pessoal me manda por mensagem, por e-mail. Bom, enfim, eu acabo recebendo, tendo acesso a muitos quadrinhos do pessoal que está começando, até de vocês que estão aqui acompanhando os meus vídeos. Então eu queria levantar 3 questões importantes sobre os balões de fala nessas histórias do pessoal que está me mandando. Mas um detalhe importante, já vi pessoas assim que não são necessariamente quadrinistas, mas são ilustradores que fazem quadrinhos eventualmente, cometendo alguns desses erros também. Então eu achei importante levantar essas questões por aqui. Bom, o erro número 1 que eu vejo muito, e eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre esse assunto, é erros de português. Incrivelmente, com a facilidade que nós temos hoje em dia de revisar o texto em ferramentas online, você pode literalmente entrar no Google e escrever corretor ortográfico online e você coloca o texto lá e ele corrige o texto para você. Mesmo assim, eu tenho visto muito erro de português nos quadrinhos do pessoal. Muito, mas erros assim que quebram a magia da leitura daquela história. O que eu quero dizer com quebram magia? Quando você está lendo uma história, você tende a ficar mais imerso, você entra naquele mundo de fantasia que você está vendo, que você está lendo e você quer ficar dentro daquilo. Quando acontece algum erro de português, ou também os outros erros que eu vou falar sobre balões aqui, você é tirado de forma abrupta dessa imersão. Naquele momento você é tirado muito fortemente da imersão, porque você pensa, nossa, eu não entendi essa frase, ou você vê o erro e aquele erro te chama mais atenção do que o que está escrito no balão. Então, erros de português são super simples de resolver, é uma revisão super simples. Se você tem dificuldade ou se você não consegue fazer uma boa revisão, porque às vezes a gente que escreve o próprio texto acaba ficando muito preso a ele e não vê os erros. Manda para outra pessoa e pede para outra pessoa revisar para você, um amigo, um irmão, uma irmã, qualquer pessoa que possa te ajudar com isso. Mas antes de fazer isso, antes de mandar para essa pessoa, passa por um corretor ortográfico no Word, no Google Docs, entra no Google e escreve lá corretor ortográfico online e coloca lá, ele vai te dar todos os erros ortográficos diretamente, os mais simples principalmente. Os mais simples principalmente, ele vai te dar direto como corrigir, às vezes alguns deles até te mostram já corrigido, e é muito simples resolver esse problema. Depois que você passar por isso, você pode ainda adicionalmente, né, pedir para alguém revisar para você esse texto. Mas é inadmissível nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, que é super fácil, né, no celular você faz isso, você ainda ter erros de português numa história em quadrinho em 2019. Então preste mais atenção nisso e não se esqueça de revisar todos os textos dos balões antes de publicar em qualquer lugar sua história, certo? Fica essa dica aí e eu vou bater nessa tecla sempre enquanto eu continuar vendo erros de português, falhas de revisão nos quadrinhos do pessoal. Outro erro que eu vejo bastante já tem a ver um pouco mais avançado, assim, não é um negócio tão simples, não é um negócio tão fácil de resolver como os erros de português. Tem a ver com o posicionamento do texto dentro do balão. O que isso quer dizer? Normalmente o pessoal está colocando o texto de qualquer jeito no balão. Você pega e coloca lá, sei lá, numa caixinha de texto, se você usa o Photoshop ou alguma coisa, você põe numa caixinha de texto e deixa o texto lá e não presta atenção no formato que aquele texto faz. É super importante
que você preste atenção no formato que o texto vai ficar dentro do balão. Tenta deixar eu vou mostrar um exemplo aqui rápido, mas tenta deixar uma margem em volta do balão e tenta preencher com um losango assim o seu texto, fazendo com que ele fique meio que, se o balão for redondo, né, ele vai ficar meio que naquele formato de losango assim, deixando as frases mais compridas no meio e as palavras menores em cima. Óbvio que não é sempre fácil de fazer isso, mas a ideia é que você consiga preencher o seu balão e fica mais agradável de ler. Isso é importante, deixar a leitura mais agradável, mais fluida. Então você faz aí, um pouco do lado mais do design, né? Então o pessoal que é mais especializado em design vai entender melhor sobre isso. Mas a gente tem que olhar para o balão e tem que ser agradável enxergar o texto lá dentro, ler o texto lá dentro. E às vezes ficando todo ele colocado para o lado esquerdo, por exemplo, ele fica esquisito de ler, fica estranho dentro de um balão redondo o texto todo alinhado para o lado esquerdo. Então você tenta deixar ele centralizado e tenta deixar somente essa margem em volta. E o erro final, assim, um dos erros que eu tenho visto e realmente me faz sair da história quando eu vejo, é a posição dos balões. O leitor não sabe qual é o balão que ele tem que ler primeiro. Isso é um problemão. Eu já fiz um vídeo sobre fluxo de leitura, dá uma procurada aí que você vai encontrar, onde eu falo um pouco sobre isso também. Lembrando que, independente se você faz a leitura da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né, que tem gente que gosta de fazer no estilo oriental quando está fazendo mangá, eu particularmente gosto de usar sempre o estilo ocidental mesmo, da esquerda para a direita, né? A gente sempre tem que considerar que os olhos do leitor começam a varrer a página do topo esquerdo superior para a lateral. E aí ele vai descendo. Então quando você for... se for oriental vai ser da direita para cá e vai descendo. Então você tem que posicionar sempre o balão que você quer que o leitor leia primeiro nessa posição. Né? Seguindo os olhos aí, você vai seguir os olhos e vai encontrar a posição do primeiro balão. Já aconteceu muito de eu estar lendo uma história, tanto publicada na Flipthrough, como publicada em outros lugares, ou enviada para mim em PDF, e eu não sei qual é o primeiro balão. Depois de ler, eu descubro que eu li ao contrário, por exemplo. Porque o primeiro balão ficou embaixo e o segundo balão ficou em cima. Só que daí eu comecei, pela natureza de olhar primeiro para cima e para baixo, eu acabei lendo primeiro o balão que deveria ser o segundo e depois li o primeiro. Aí eu percebi que estava trocado e eu tive que voltar e ler novamente. Ou seja, eu saí completamente da imersão que eu estava na história. Isso é super importante e deve sim ser levado em consideração sempre, porque é uma coisa que pode atrapalhar bastante a experiência de leitura de quem está lendo a sua história. Bom, era isso que eu queria falar aqui hoje. Muito obrigado por assistir. Não esquece de curtir e comentar, né? Principalmente sobre as dúvidas que você tem em relação a balões, em relação a qualquer coisa de criação de história em quadrinho. Comenta aqui, deixa um comentário para mim que quem sabe eu responda ou nos comentários ou eu até faço um vídeo respondendo especialmente aí a pergunta que você fez. E não esquece de se inscrever também e ativar as notificações para receber, né? Ativa o sininho lá para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.